reverendíssimo Padre Joaquim, administrador desta paróquia de São Sebastião, diácono João também, que aqui ajuda, contribui pastoralmente nesta comunidade. Todo o povo de Deus aqui reunido, ministros extraordinários da comunhão eucarística, liturgia, grupos, serviços e movimentos desta paróquia. Estamos celebrando o nosso padroeiro. Eu digo nosso porque de onde eu venho também vamos celebrar São Sebastião, venho da paróquia São Sebastião de Araçagi. Hoje estamos reunidos, primeira noite de novena, agradecendo a Deus, este retiro espiritual que é a novena. A novena na comunidade são 9 noites de um retiro para toda a cidade, para todos aqueles filhos e filhas de Deus que vêm participar, que vêm fazer a Deus os agradecimentos, prestar louvores e agradecer também a Deus pelas maravilhas que Ele fez na pessoa deste grande homem que hoje estamos celebrando, que é São Sebastião. E hoje nos foi proposto o Evangelho de São Mateus, do capítulo 21, de 28 a 32, onde Jesus conta uma parábola, Jesus conta uma história. E essa história que nosso Senhor conta, é bom a gente, antes de conhecer a história, saber a quem Ele contou. Foram aqueles que eram os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Aqueles que tinham o conhecimento da religião, os chefes dos sacerdotes e os anciãos, os que tinham conhecimento também das leis. São chamados também anciãos do povo ou mestres da lei. E Jesus conta, faz aquela pergunta de 2 irmãos, de 2 filhos, que estão ali diante do pai, e o pai faz um pedido ao primeiro para que ele vá trabalhar na vinha, e ele diz: não vou, mas depois vai. Não quero, mas depois ele muda de opinião e foi. E o segundo diz que vai, mas nem aparece na vinha. E aí Jesus faz uma pergunta óbvia, a resposta para todos nós, para que seja realmente acertada a nossa resposta. Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai? Lógico que foi justamente aquele que disse não e foi. Mas veja, Jesus está contando aqueles que detêm o poder da religião na sua época, aqueles que sabiam a vontade do Pai, aqueles que sabiam a vontade de Deus e não faziam nada, e não agiam como o Pai pedia, viviam apenas de aparência. Aparência. Esta palavra é o que vai nortear nossa partilha hoje. Aparências. Um mundo que vive de aparências. Quantas pessoas no mundo de hoje também recebem um chamado de Deus? Quantas pessoas de hoje, no mundo de hoje, recebem também uma missão na igreja, que nos é dada pelo nosso batismo, e recebemos esta missão para dizer como aquele filho que talvez no começo nós dizemos não. Eu não vou assumir este grupo, o padre me convidou para ficar à frente dessa comunidade, deste grupo, eu não vou. Mas veja, não foi o padre que te chamou, foi o próprio Pai, foi o próprio Deus que te chamou. E aí é bonita a palavra que São Mateus usa, diz assim: ele disse não, mas depois mudou de opinião. Devemos mudar as nossas opiniões quando são contrárias à vontade de Deus. Devemos mudar a nossa opinião para que o mundo veja a bondade que habita em nós, para que o mundo veja que quando Deus nos chama, nós devemos dizer sim sempre ao Senhor. E aí nós vamos falar um pouquinho de São Sebastião. Esse homem que nasceu no ano 256, lá no século III, São Sebastião, chegou a ser sargento, chegou a ser aquele que estava à frente de um exército, aquele homem que no começo não conhecia bem a vontade de Deus. No começo também talvez disse não à vontade de Deus em sua vida, e aos poucos foi mudando, endireitou o seu caminho